Graça e paz do nosso Senhor Jesus, como estão vocês hoje? Olha só, hoje é dia 24 de fevereiro e nós vamos estar lendo o capítulo de número 24 de Atos, ver o que está acontecendo aí com esse nosso pregador Paulo, homem astuto, homem esperto, gente que invoca os seus direitos, as suas nacionalidades quando lhe convém, ele é muito esperto. E só para esclarecer aqui, né, a palavra fariseu quer dizer, era um grupo de religiosos, muito religiosos, que seguia à risca as leis de Moisés. Então eles eram bem rigorosos com as leis, com a religião, né? Então Paulo, já uma época, ele fazia parte desse grupo de fariseu. Por isso que da última vez ele apelou, né? Falando, eu também sou fariseu, eu sou fariseu. Porque ele chegou a fazer parte desse grupo de religiosos. É tanto que quando ele perseguia a igreja, ele era parte dos fariseus. Então ele era judeu, ele era romano e era fariseu. Né? Só para esclarecer aqui. Então nós vamos à leitura do capítulo 24 e não se esqueça, se você está curtindo, está gostando, dá uma curtida no vídeo, compartilhe, né? Deixe seu comentário, perguntas e vamos à leitura do capítulo número 24. Então nós lembramos aqui que então Paulo, ele é mandado para o pretório de Herodes, e ali ele está aguardando, né, o governador Félix ia chamar os seus acusadores e ali ele estaria aguardando os acusadores dele chegarem para que o governador pudesse ouvir a versão de Paulo e a versão dos seus acusadores. Então 5 dias depois, veja bem, ele ficou 5 dias lá no pretório de Herodes esperando o que iria acontecer. 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu com os anciãos e um certo Tértulo, orador, os quais compareceram perante o governador contra Paulo. Lembra daquele sumo sacerdote Ananias que bateu na boca de Paulo? Pois é, estava ele lá. Ele era lá o que estava incitando o povo, mandando o povo jejuar, né? Falando, nós vamos jejuar e não vamos comer enquanto esse homem não morrer. E sendo chamado, Tértulo começou a acusá-lo, dizendo, veja bem, visto como por ti temos tanta paz e por tua prudência se fazem a este povo muitos e louváveis serviços, sempre e em todo lugar, ó potentíssimo Félix, com todo o agradecimento queremos reconhecer. Veja bem, começaram ali, né? Como que eu posso dizer a palavra para não falar coisa feia? Puxa saco, né? Baba ovo, essas coisas assim. Começaram puxando saco do governador, falando, nossa, você tem mantido a paz, você é o cara, você é o tal, e nós queremos aqui reconhecer, né, o quanto você é um bom administrador, blá, 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 blá. Mas para que te não detenha muito, rogo-te que, conforme a tua equidade, nos ouças por um pouco de tempo. Então ele tá falando, olha, nós não queremos tomar muito do seu tempo não, sabe, governador? Mas a gente pede para você, pela sua equidade, a sua honestidade, o seu lado bom, que você nos dê ouvido, ouça o que a gente tem a falar. Temos achado que este homem é uma peste e promotor de confusões entre todos os judeus, por todo o mundo, e o principal defensor da seita dos nazarenos. Então começa, ó, esse homem é uma peste. Aqui ele está chamando Paulo de peste. O que é uma peste? Peste é uma coisa que infesteia, né? Que se alastra. Então eles estão falando que Paulo, ele infestiou, né? Ele alastrou ali ele fala que como é que eles chamam? Defensor da seita dos nazarenos. Eles chamavam o cristianismo de seita dos nazarenos, né? Nazareno é pessoas de Nazaré, Jesus Nazareno. Então eles falaram que falando que Paulo estava infestando o povo com uma seita dos nazarenos, né? Falando de Jesus, o qual intentou também profanar o templo, e por isso o prendemos e conforme a nossa lei o quisemos julgar. Mas, sobrevindo o tribuno Lísias, nolo tirou dentre as mãos com grande violência, mandando aos seus acusadores que viessem a ti, e dele tu mesmo, examinando, poderá entender tudo que o acusamos.
olha só. Olha a cara de pau desse homem. Ele fala que ele acusou Paulo porque estava ali disseminando ensinamentos de uma seita, que não era dentro da religião deles, não era dentro das leis de Moisés, e que ele profanou o templo e blá blá blá. E aí ele fala assim, ó: mas sobrevindo o tribuno Lísia, Nolo tirou dentre as mãos com grande violência. Lembra que estava tendo uma confusão lá? E aí, quando o tribuno viu que Paulo podia até ser linchado, que ele estava falando: mata esse homem, mata esse homem. Quem é que estava sendo violento ali, gente? Era o sumo sacerdote que estava incitando a violência, que queria pegar Paulo e matar Paulo ali no meio de todo mundo, queria linchar Paulo. Olha só, é muita, hipocrisia, é muita hipocrisia. Falou que tiraram Paulo dele com violência. Quem é que estava causando a violência ali? Era o indivíduo. Oh, Jesus, tem misericórdia desse povo. O povo é cego. Eles acusam os outros daquilo que eles mesmos fazem. Imagina uma coisa dessa. Também os judeus o acusavam, dizendo serem estas coisas assim. Paulo, porém, fazendo-lhe o governador sinal que falasse, respondeu. Então, Paulo fez sinal para o governador, tipo assim: eu quero falar, deixa eu falar, eu quero falar. Respondeu: porque sei que já vai para muitos anos que desta nação és juiz, com tanto melhor ânimo respondo por mim. Então, Paulo falando: pois bem pode saber que não há mais de 12 dias que subi a Jerusalém a adorar, e não me acharam no templo falando com alguém, nem amotinando o povo nas sinagogas, nem na cidade. Então Paulo falou: olha, deixa eu falar aqui. Vocês sabem que há mais de 12 dias eu subi para Jerusalém e estava lá em Jerusalém, e ninguém me viu no templo falando com ninguém, e nem amotinando o povo nas sinagogas, nem nas cidades. Eu não estava fazendo nada disso. Tem mais de 12 dias que eu estou em Jerusalém e não fiz nada disso. Nem tampouco podem provar as coisas de que agora estão me acusando. Eles não têm prova contra mim. Mas confesso-te que, olha só, conforme aquele caminho a que chamam seita, assim sirvo ao Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei dos profetas. Ele falou: ó, agora, esse caminho que estão falando que é seita, deixa eu explicar o que é. Eu creio que tudo está conforme está escrito nas leis e dos profetas. Não tem nada fora. Isso não é aceito, não está nada fora do que Deus já tinha dito através dos profetas. Tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam, de que há de haver ressurreição de mortos, tanto de justos como de injustos. Então Paulo falou assim: eu aguardo o mesmo que eles aguardam, que nós sabemos que um dia vai haver a ressurreição de todos, tanto dos justos quanto dos injustos, e todos vão aparecer perante Deus. E por isso, procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para os homens. Ora, muitos anos depois, vim trazer à minha nação esmolas e ofertas. Nisso me acharam já santificado no templo, não em ajuntamentos, nem com alvoroços, uns certos judeus da Ásia. Então eu falei assim: olha, e eu há muitos anos depois eu venho, trago minhas ofertas, as minhas esmolas, né, até o templo. E nunca fiz isso com alvoroço, ou com injúrias, ou com confusão, como dizem alguns judeus lá da Ásia, os quais convinha que estivessem presentes perante ti e me acusassem, se alguma coisa contra mim tivessem. Ou digam estes mesmos se acharem em mim alguma iniquidade, quando compareci perante o conselho. Assim, então, se eles acharam alguma coisa errada em mim, que falam o que é. A não ser se estas palavras que, estando entre eles, clamei: hoje sou julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos? Então, ele falando assim: então vocês estão me julgando porque eu falei sobre a ressurreição dos mortos? É isso que vocês estão querendo me acusar? É disso? Então Félix, havendo ouvido essas coisas, lhe pôs dilação, dizendo: havendo-me informado melhor deste caminho, quando o tribuno Lísias tiver descido, então tomarei inteiro conhecimento dos vossos negócios. E mandou ao centurião que o guardasse em prisão, tratando-o com brandura,
e que a ninguém dos seus proibisse servi-lo e vir ter com ele. Então Félix falou assim, olha, depois que Félix ouviu isso, ele falou assim, então vamos fazer o seguinte, eu preciso ouvir agora a versão lá do pessoal do tribuno lá de Lísias, né, que é onde teve a confusão. Eu preciso ouvir o lado deles também, onde teve a confusão toda. Enquanto isso, prendam Paulo, mandem ele, fique ele na prisão, mas não vão maltratar ele, vão tratar ele bem. E não vão impedir que ninguém dos seus venha visitá-lo. Ele pode receber visita à vontade. Os seus amigos, familiares, os discípulos, todos que quiserem visitar, pode visitar à vontade e vão tratar ele bem na cadeia. E vamos ver, eu quero ouvir a versão do outro lado. E alguns dias depois, vindo Félix com sua mulher Drúzila, que era judia, mandou chamar a Paulo e ouvindo acerca da fé em Cristo. Então veja bem, o homem ficou curioso. Ele ficou curioso e aí depois de alguns dias que Paulo estava lá na prisão, provavelmente Paulo estava recebendo muitas visitas, né? Ele mandou chamar Paulo porque ele queria ouvir sobre a fé de Paulo, ele queria saber o que era. E tratando ele da justiça e da temperança e do juízo vindouro, Félix, espavorido, respondeu, por agora vai-te e em tendo oportunidade te chamarei. Então... Quando Paulo começou a falar sobre temperança, né, sobre o juízo vindouro, sobre as coisas de justiça, as coisas que estariam para acontecer, ele ficou apavorado, ele ficou assustado com as coisas que vão acontecer. Nós sabemos da vinda de Cristo, o arrebatamento, né, e essas coisas todas. Então ele ficou meio apavorado e falou com ele assim, ó, vai lá e vai embora, volta lá pra cadeia e depois numa outra oportunidade eu te chamo de novo. Ele ficou apavorado com o que ele ouviu de Paulo. Esperando ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro para que o soltasse, pelo que também muitas vezes o mandava chamar e falava com ele. Olha só. Então, ele ficava chamando Paulo lá para pregar para ele, para falar as coisas com ele, mas com segundas intenções. Ele queria que Paulo oferecesse dinheiro para soltar ele. Mas Paulo não ia fazer isso, porque Paulo sabia que a vida dele estava nas mãos de Deus, ele não ia jamais oferecer propina para ser solto. Isso aqui nos ensina, queridos, a gente não precisa pagar nada, propina para ninguém, para você ter privilégio nenhum, não. O seu privilégio venha de Deus. Nós como cristãos, nós devemos aprender a agir como Paulo, não nos deixar levar pelas circunstâncias, por aquelas pessoas que querem dar oportunidade para a gente fazer a coisa errada. Vamos procurar fazer a coisa certa, você não precisa dar propina para ninguém. E sempre que tiver oportunidade, falar do amor de Deus. Mas, passados 2 anos, veja bem, Paulo ficou ali naquela prisão durante 2 anos. Félix teve por sucessor a Pórcio Festo. E querendo Félix comprazer aos judeus, deixou Paulo preso. Então veja bem, depois de 2 anos ele foi substituído por outro Pórcio Festo. E aí para fazer gracinha para os judeus, né, aqueles que estavam ali querendo ver a morte de Paulo e não queriam que Paulo ficasse solto e pregando o evangelho, ele deixou Paulo preso lá e ali Paulo ficou por 2 anos. Olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês. Aqui não está falando, mas nós sabemos que depois, nos outros evangelhos que a gente vai lendo, que esse período que Paulo ficou preso, Paulo não ficou ali lamentando a vida, chorando a Deus e fazendo jejuns e orações e pedindo a Deus misericórdia, me tira daqui, me solta, eu sou inocente, Deus, ai, o que estão fazendo comigo? Isso é injustiça, eu não mereço. Não, Paulo ficou preso ali e sempre que ele tinha oportunidade que alguém visitá-lo, ele estava ali ministrando, ele estava ali abençoando. E foi nesse período que ele ficou preso durante 2 anos que ele escreveu, a maioria dos evangelhos do Novo Testamento, as cartas de Paulo às igrejas de Corintos, de Éfeso, de Colossenses, Timóteo, de Tiago. Tudo foi Paulo que escreveu o Novo Testamento. Então, esses livros aqui do Novo Testamento, a maioria deles foi Paulo que escreveu durante o tempo que esteve preso. Aí eu falo para você, se Deus permitiu que você fique parado por alguma questão, é hora de você analisar e parar
Oh, Jesus, revela. De você parar e analisar que Deus tem algo diferente para você fazer. Quando uma coisa para, quando uma coisa cessa, quando uma fonte esgota, é porque Deus quer que você flua de outra maneira. Tá entendendo? Então aqui Paulo, ele já não podia mais viajar. Foi tirado dele a liberdade de viajar, de ir nas cidades, de ir nas províncias, de ir nos países, de ir nos lugares pregar o evangelho. Foi tirada essa liberdade dele. No entanto, ele continuou produzindo, ele produziu o Novo Testamento. Ele produziu essas cartas maravilhosas aqui que nos dão ensinamentos profundos de comportamento cristão. Então, o momento de prisão dele não foi o momento que ele utilizou para ficar choramingando, para ficar reclamando com Deus e perguntando a Deus, quando é que o Senhor vai me tirar daqui? Isso é injustiça. E eu sou teu servo, eu tenho sido fiel e estou nessa prisão e estou sofrendo e estou... Ele não ficou fazendo nada disso. Então desperta, gente, desperta. Os seus momentos de tribulações são momentos de crescimento. Veja a sua tribulação como um período de crescimento para você, como um período de transformação, um período de mudança, um período que você vai mudar a sua visão, mudar a sua estratégia, mudar aquilo que você está fazendo. Se Deus fez parar, se Deus fez estancar uma certa coisa na sua vida, é porque aquilo ali já deu, já era. Está na hora de você mudar, está na hora de você buscar algo novo, está na hora de você produzir algo diferente, algo novo. Então vamos aprender com Paulo? Não vamos ficar chorando nas tribulações, não vamos ficar chorando nos momentos difíceis, não. Mas vamos continuar a carreira, continuar louvando a Deus, continuar vivendo a nossa vida, tendo estratégias diferentes, visões diferentes, procurando fazer coisas diferentes. Porque na vida as coisas mudam, né? A gente não pode querer viver a mesma coisa a vida inteira. Isso seria muito monótono, muito chato, muito boring, né? A gente tem que procurar viver novidade de vida e esperar em Deus e crer no Senhor, que Deus vai estar nos mostrando, nos direcionando para coisas novas. Amém? Então fica aqui hoje com vocês o capítulo de número 24. E aí a gente vai ver depois o que acontece com Paulo nessa mudança aí de governador, né? Que Félix sai fora e entra um outro. E a gente vê depois de 2 anos que Paulo ficou preso ali, o que vai acontecer com ele. Fique ligadinho, que a história ainda não acabou. Tem mais coisas para acontecer e Deus está falando, Deus está revelando e a gente está aprendendo a palavra. Amém? Não esquece de dar sua curtida no vídeo aí. Um beijo no coração. Até amanhã para o capítulo de número 25.